Dito isso, eu quero continuar conversando com você sobre cuidados da nossa vida, cuidados em áreas que influenciam diretamente a nossa felicidade, o nosso bem-estar, em áreas que influenciam diretamente o nosso relacionamento com Deus. E essa nossa conversa, que é tão necessária e tão oportuna, você já deve ter percebido que eu estou expondo para você o livro de 1 Pedro. A gente vem degustando os versículos e permitindo que a Bíblia fale conosco, e fica um incentivo para que você estude também, para que você possa se aprofundar na palavra e criar suas percepções, sua visão crítica, que é sempre tão precioso para nós. Estamos no começo de ano ainda, né? Terceira semana. Começo de ano é aquele tempo de balanço, é aquele tempo que alguns ainda estão na fase de planejamento, alguns têm uma postura mais livre de considerar todos os dias iguais, outros usam o final de ano como um referencial. Não, então essa aqui é a minha linha de corte. A partir de janeiro farei o curso tal. A partir de janeiro desenvolverei habilidade tal. Enfim, começo de ano eu não sei. Eu já adotei as duas posturas. Esse ano eu estou numa postura mista. Teve ano que eu já fui mais radical, de fazer a lista das realizações do ano, o Dream List, a lista dos sonhos. Teve ano que eu já fui mais radical, quando eu era mais jovem. Teve ano que eu já falei, tudo igual mesmo, nada muda, vamos continuando, vamos vivendo. Esse ano eu estou mais ou menos misto. Eu não sei como é que você está, não tem problema. Adote o seu esquema, o seu estilo. De repente até com algumas palavras-chave, né? Com alguns jargões. O que o homem plantar, ele vai colher. Fica até bonito, fica meio da Bíblia e meio autoajuda, né? Vou plantar coisas boas para colher coisas boas. Alguma coisa do adesivo do carro, foco, força e fé. Pega aí uma frase, uma coisa que guie os seus passos. Mas nesses recursos que nos ajudam a visualizar, eles não devem ser aplicados só para as questões materiais ou para as realizações pessoais. Nós precisamos também organizar e, por que não dizer, sistematizar nossa relação com Deus, para que a nossa relação com Deus experimente crescimento também, para que a gente possa experimentar paz e possa haver uma diferença entre quem crê em Deus e quem não crê em Deus. O crescimento e o relacionamento com Deus, ele é marcado por uma força, um componente, uma postura, uma disposição especial. Foi assim que Jesus falou no Evangelho de Mateus capítulo 5, foi assim que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo número 15, que o relacionamento com Deus é verdadeiro em nossas vidas à medida, vou fazer aqui só simbolicamente, só para que você entenda, o nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus, tem como evidência, como verdade mesmo, comprovado que ele não é teórico, à medida que nós desenvolvemos bons relacionamentos horizontais. Então, o apóstolo João vai dizer assim, que ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar ao seu irmão, a quem vê. Jesus convida e é incisivo e orienta os seus discípulos e deixa claro para eles, olha, só existe um jeito das pessoas saberem que a vida de vocês foi transformada. Só existe um jeito de vocês mesmo comprovarem que experimentaram algo que transformou vocês de dentro para fora. Que é essa condição de se amarem uns aos outros. Nisto saberão que vocês são meus discípulos.
toda a indiferença mostrará que falta algo de Deus na sua vida. Toda a fala do tipo, cada um com seus problemas, não ficou na moda falar cada um com seus problemas? Mostrará, não direi que você é uma pessoa sem Deus, direi que você é uma pessoa que Deus está controlando pouco a sua vida. E são muitos os benefícios de ser controlados por Deus. E é muito bom nós lembrarmos que a Bíblia define Deus como sendo amor. Deus é amor. Portanto, nós que somos convidados a sermos pessoas parecidas com Deus, seremos mais e mais parecidos com Deus à medida que nós amarmos. E cá entre nós, né, irmãos? Amar é uma coisa difícil. Amar, principalmente nos moldes que Jesus pede. Amar os inimigos. Complicado. Então é só a aproximação de Deus que vai operacionalizar esse revestimento, essa cobertura, essa proteção de ataques de insetos, não é? Pensando talvez até na lavoura, por que não? A proximidade com Deus cria uma camada, um revestimento em nós, que aquilo que é externo e é nocivo, e aquilo que é interno e é nocivo, e o que é interno tem um poder destrutivo até maior, será anulado pela nossa proximidade com Deus, que fará com que a gente ganhe a natureza de Deus. Talvez isso fique um pouco complexo, mas com a leitura do Evangelho de João você vai perceber. Porque o João diz assim, que quem se aproximou de Deus, estamos no capítulo 1, tá? Para aqueles que quiserem acompanhar na sua Bíblia, quiserem acessar no seu celular. Quem se aproximou de Deus, recebeu um presente muito grande, invisível, mas indescritível e incomparável e insubstituível. O presente de ser purificado. Aquilo que havia de ruim na sua vida, e mais do que isso, aquilo que havia de mortal na sua vida, o pecado, porque o salário do pecado é a morte, com a submissão a Deus através de Cristo Jesus, recebeu de nós então uma remoção dessa camada de pecado e fomos purificados dos nossos pecados. Essa remoção do que nos era nocivo, e se você quer que eu use um versículo bíblico, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando os pecados são removidos, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entra nas nossas vidas, nós agora somos guiados de uma maneira diferente e nós agora passamos a viver diferente, obedecendo à verdade que é a palavra de Deus. E nesta obediência, então nós temos paz conosco mesmo, uma paz que excede todo entendimento, que a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme, que a gente não tem medo do futuro, que a gente não tem medo da vida e que a gente não tem medo da morte. Que a gente não olha as circunstâncias, não, mas olha o seu amor. E nesta obediência à palavra, então, as nossas prioridades passam a ser outras e nós temos um alvo muito nobre, que é exercitar este amor fraternal. Verdadeiro. Tudo que eu estou falando aqui está no versículo 22, tá? Eu estou com uma pinça separando as palavrinhas, de alguma maneira descompactando algumas ideias, para que você saiba ali que antes do último negrito, ele está destacando que é um amor fraternal sem fingimento. Não é uma novela, não é aparência. E assim nós somos incentivados a amarmos uns aos outros, porque esta é a forma de Jesus. Jesus então estabeleceu uma forma de se viver
baseada na forma que as coisas funcionam no céu, que o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama, e eles vão se amando reciprocamente, internamente, e vem pedindo para nós que seja feito aqui na terra como é feito no céu. Amor. Essa é a forma. Forma você sabe, né? Eu ia até trazer uma forma, aquela forminha de bolo que tem um furo no meio, né? Mas nem precisa. Só de falar você já sabe que forma que é. Forma é isso, né? Forma é aquilo que você, aquele recipiente, aquele receptáculo, aquele que você põe ali e quando a massa endurece, ele pega aquela forma. E é isso mesmo. Estar em Cristo é começar a pegar a forma de Cristo. A forma de Cristo nas relações com os filhos, a forma de Cristo nas relações com a esposa, a forma de Cristo nas relações com a família, a forma de Cristo nas relações trabalhistas, a forma de Cristo. Este olhar que transforma. Sabe de transportar, transferir. A gente sai de uma forma para outra forma. A pregação hoje está um pouco com cara de aula, está meio esquisito. Mas vai dar certo, que no final vai fazer bem para a sua vida. Tenho certeza disso. Que é saudade. Saudade de dar aula. Casa das férias. Algumas expressões que a gente usa ganharam meio que um valor pejorativo, mas não se sinta assim. Quando eu coloco ali quer que desenhe, não é nesse termo pejorativo agora que as pessoas usam. Não. Até na administração da empresa a gente usa gestão à vista, a gente usa infográficos. Os desenhos são nossos amigos, nos ajudam a visualizar as coisas. Então, por favor, não ache que a minha colocação é pejorativa. É uma colocação para mostrar para você no texto bíblico, com desenho, e por que não dizer, para te incentivar, te mostrar um caminho para você estudar sua Bíblia também, que vai ser legal. Porque isso, irmãos, a igreja evangélica é isso. A igreja dos cristãos não é uma igreja que um cara fala, ou não deveria ser, né? Um cara fala e todo mundo acata. Não é isso. É uma igreja onde o Espírito Santo está sobre nós. Onde eu tenho o privilégio de falar, mas a minha fala é para guiar você, para que você desenvolva a sua ideia, e a minha fala não é uma fala isenta de críticas, de questionamentos, de cobrança. Nós somos iguais em Cristo Jesus. Eu só estou aqui fazendo o caminho que a gente vai trilhar juntos, e que eu vou aprender com você. Então, quando eu proponho desenhar para você, é para que você tenha mais ou menos um método para estudar a sua Bíblia. O texto que nós estamos é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, começando no versículo número 21, quando a Bíblia diz assim: por meio de Cristo, vocês vieram crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou a Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não de uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Abri um pouquinho mais, tinha conversado com você o versículo 22 só, coloquei um versículo antes, um versículo depois, assim você entende o contexto e você percebe a grandeza desta palavra, que nos diz então que aconteceu algo em nosso favor, proposto por Deus, pelo meio que é o próprio Filho de Deus, que nos coloca em nova condição e que nos aponta em outra direção. Pega aqui, trabalha ali e nos leva para lá. E dentro desta jornada que Ele mesmo nos propõe, falei para você que eu ia desenhar, para te ajudar a riscar a sua Bíblia,
para te ajudar a olhar o texto bíblico, para te ajudar a perceber que as palavras da Bíblia não são versos de autoajuda, que as palavras da Bíblia, elas têm uma lógica, começo, meio, fim, tem uma estrutura, tem um caminho a ser seguido, e neste caminho da fé cristã, de quem experimenta uma transformação de Deus, quem nasceu com uma natureza ruim, mesmo os bebezinhos bonitinhos nascem com uma natureza ruim, ou seja, é aquela ideia do século lá, 18, se a memória não me trai, de que o homem ele é um produto do meio, o homem é naturalmente bom. Pode esquecer, o homem é naturalmente ruim. Se você pegar um bebezinho e colocar ele lá num lugar paradisíaco, a natureza má dele vai se manifestar em egoísmo, em rebeldia, em violência, em uma série de impulsos internos que mostram a inimizade que ele tem naturalmente com Deus. Essa natureza ruim, quando tem um encontro com Deus bom e quando a Ele se rende, que a gente chama de arrependimento, quando eu digo assim, eu estou arrependido dos meus pecados, eu preciso de Jesus na minha vida. Quando tem esse encontro da natureza ruim com o Deus bom, e o arrependimento ele brota, e ele triunfa nessa relação, essa vida nasce de novo, eclode, brota desse encontro uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso algumas pessoas que não são da igreja, elas ficam meio chocadas. Fez, aconteceu, agora diz que é crente. Eu sei, é um negócio doido mesmo. Eu sei, e não era nem para eu estar aqui. E não era nem para você estar aqui também. Não vem querer me zoar, não. Não era para nenhum de nós. Por isso que chama graça. É o favor que Deus faz por aqueles que não merecem, alcançam. E quando ele alcança de verdade, essa transformação, ela é inquestionável. Eu sei que tem gente que se esconde atrás da Bíblia. Eu sei, o mundo é mau. Eu sei que tem gente que quer dar uma de crente só para levar vantagem. Eu sei, não estamos no mundo de ilusões. Mas o que eu estou falando para você é o que Deus operacionalizou. O que Deus faz e o que eu tenho visto na vida das pessoas que estão aqui e tenho visto na história do cristianismo, é gente que era mal e que se tornou boa, gente que roubava e hoje não rouba mais, gente que entristecia a família com vícios e agora vem com a família para a igreja, gente que experimentou essa transformação pelo sangue de Jesus, e Ele continua transformando. E portanto, nesta noite de visitantes, se você não teve muito contato ainda com a igreja evangélica, quero dizer que você é bem-vindo, é uma alegria para a gente ter você conosco, e quero dizer para você que das coisas que você viveu, não se prenda a elas, porque Jesus tem uma nova vida para você. Esta nova vida, ela é consequência, está lá no número 1, da purificação dos pecados, que o próprio Deus faz. E olha, preciso te dizer que nenhum de nós pode purificar os nossos próprios pecados. Não adianta subir a escadaria, dar o dízimo numa igreja de crente, tomar um banho de pipoca, nada que a gente faça pode nos purificar dos nossos pecados. Mas Deus purifica pecados. E essa nova vida é consequência da purificação dos pecados. E esta nova vida nos coloca na direção de algo maior e melhor, de uma vida mais harmoniosa. E este algo maior e melhor a gente vive na sua totalidade, de forma crescente. E é isso que eu quero explorar com você. Mas antes de falar desta jornada, que fala de crescimento pessoal, que fala sobre ser pessoas mais finas, mais educadas, mais motivadas, mais esperançosas com relação ao futuro, sobre ser cidadãos melhor, sobre ter conquistas na vida, tudo isso está nesse pacote de uma vida transformada. Eu lembro daquele filósofo Leandro Carnal, num programa de entrevista, falou isso. Ele que se identifica como ateu, ele falou, não tem jeito. O evangelho muda a vida das pessoas.
O cara está lá no morro, chega do serviço, trabalhou, toma umas pingas, aí ele vai subir violento, já dá uns murros na mulher, o clima da casa fica um inferno, o filho começa a odiar o pai, e tem toda essa tensão nas palavras do carnal. Aí ele falou assim, então, aí esse homem vai e se converte. Aí esse homem que ficava no bar, que sei lá, tomava 2 cervejas no bar, R$20 todo dia, ele se converte, aí agora ele vai para casa. Aí ele descobre que cada dia ele tem R$20, que ele nem sabia que ele tinha, e que no final do mês são R$600. Com esses R$600 ele vai até comer um chocolate em Campos do Jordão com a mulher que nunca foi. Volta até a namorar, que não namorava mais. A mulher fica feliz. A casa reorganiza. E a fala daquele ateu foi o seguinte: o evangelho melhora a vida das pessoas. Ele olhou só do ponto de vista, né, irmãos, das relações sociais, só do ponto de vista material. É que a minha fala, quando a gente volta um pouquinho lá no versículo número 7, 8 e principalmente o versículo número 9, é para dizer para você que nós não vamos nos perder também. É para dizer que você vai melhorar de vida aqui, que haverá harmonia na sua casa aqui, que você tem conquistas na sua vida profissional aqui, porque afinal de contas era um cara enrolado, mentiroso, braço curto. Sabe o que é braço curto? Conhece essa expressão? Não faz nada, só ficava lá se escondendo no serviço. Agora você é um crente, agora você, opa, agora é diferente. Aí o patrão começa a confiar mais, aí te dá uma promoção. Então você melhora aqui. Mas o Pedro deixa claro no versículo 9, tudo bem, isso é consequência, porque o fim da sua fé é encontrar a salvação da sua alma. Então, preciso pregar o sermão completo para você e falar a verdade, que a sua vida melhora, mas que esse não é o objetivo máximo. Que sim, você vai viver coisas boas, mas que você não se perca olhando para cá. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o amor daquele que nos dá a vitória sobre a morte. O fim da sua fé é quando o médico falar para você sobre algo que foge ao controle, sobre uma artéria entupida, sobre um nódulo, sobre algo que lhe é desfavorável e que eu oro a Deus para que não aconteça, mas se acontecer, você está tranquilo, porque você sabe que vai encontrar o seu Senhor. Você já começa a cantar desde já, hei de ver meus Redentor ou Salvador? Os irmãos nem gostam que canta essa música, é a música do velório, né? Nem gosta. Mas gosta, irmão. O crente gosta de morrer também. Porque o fim da nossa fé é poder dizer que nem o apóstolo Paulo, onde está a morte e sua vitória? Cadê você que veio me pegar? Leva eu agora que eu quero ver. Essa é a certeza, a firmeza e a alegria do crente em Cristo Jesus. Que Jesus venceu a morte. E que esta é sim a glória, a vitória alcançada pela nossa fé. A eternidade conquistada por nós. Então, quero dizer para você que neste olhar, onde o Pedro é claro e objetivo, que o fim da nossa fé é a vida eterna, o livro de Pedro vai dizer para nós, enquanto isso, vão vivendo. Olha só, que legal. Amanhã você vai chegar no serviço, seu colega vai falar, e aí, como é que foi o fim de semana? Oh, foi da hora, foi legal. O que você vê? Ah, não, a gente almoçou, eu vi os parentes, eu recebi uns amigos em casa, isso, aquilo. Que mais? Fui na igreja domingo. Você foi na igreja? O que seu pastor pregou? Você vai falar assim, ó, o pastor pregou que o final da nossa, a finalidade da minha fé é a salvação da alma. Mas enquanto isso, vamos vivendo, e vivendo bem. Então, o tema da mensagem de hoje é esse aí. Está lá em cinza, ó. Enquanto isso, vai vivendo. Enquanto não chega o dia da eternidade, vai vivendo. É isso que o Pedro vai trabalhar na sua epístola. Lá na frente, onde a gente vai chegar, ele vai falar assim, ó, vai vivendo de tal maneira que até aquelas pessoas que são contrárias a você, que elas não gostam de você, elas não tenham o que falar. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse versículo. Não sei se domingo que vem, não sei se no outro. Talvez um versículo mais lindo da Bíblia.
Vai ter gente que não gosta de você, só os medíocres agradam a todos, fica tranquilo. Mas se ele falar assim, ó, meu santo não bate com aquele cara. Aí alguém fala assim, mas por quê? Ele vai falar, eu não sei, ele é legal. Ele faz tudo certo, mas eu não gosto dele. É isso aí, irmãos. É assim que funciona. Vivam de tal maneira, diz o apóstolo Pedro, que mesmo as pessoas que não gostam de você não tenham o que falar de você. O fim da nossa fé é a vida eterna. Enquanto isso, a gente vai vivendo. A gente vai vivendo com um olhar consequencialista, um olhar que, no verso número 22, que entende de que as nossas vidas agora, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas não estão soltas no ar. Elas são consequências de algo que se operacionalizou em nós. Quero ser bem simples com você. Agora, as suas escolhas têm reflexo. Agora, as suas escolhas têm consequência. Agora, as suas escolhas são consequências. Eu escolhi isso porque eu amo a Deus. Eu escolhi isso porque eu amo os meus irmãos. Eu escolhi isso porque eu não quero desonrar o meu Deus. Eu escolhi isso porque eu estou indo na igreja. Estou indo numa igreja séria e eu escolhi por causa disso. Essa é a minha escolha. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, obedeçam à verdade. Obedeçam à verdade. Então, o encontro com Deus, uma vez que nós fomos purificados, pede de nós este contato com a verdade e este aprofundamento na verdade. Pastor, o que é a verdade? Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus orando pelos seus discípulos e falando, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade é a palavra de Deus. Lembre-se de Jesus apresentando a si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se de que eu e você temos agora um novo jeito de viver, porque nós fomos purificados, agora nós vivemos em obediência. Esse é o chamado de Pedro. Pessoas mais obedientes. O oposto de obediente é o rebelde. O rebelde é aquele que ouve, mas faz exatamente o contrário daquilo que ouviu. É o rebelde. O rebelde é aquele que dá as costas para as instruções. É o rebelde. Ah, irmãos, e tão dura é a vida, tão pesadas são as consequências sobre os rebeldes. Por isso que a Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Traduzindo, se você ouvir a voz de Deus, não seja rebelde. Ah, eu preciso obedecer mais. Eu aprendi lá atrás, quando eu era adolescente, não é assim que se anda. Pense e tenha um olhar mais consequente. Em segundo lugar, o destaque que o Pedro faz para nós é que a gente tem que seguir e vivendo de uma maneira mais decente, com um foco. E ele usa a fala a expressão alvo. Boa, expressão fácil da gente visualizar. Uma maneira mais decente é uma maneira que tem como alvo a proximidade, como alvo o benefício. É aquilo que Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 8, que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Que vai mostrar para nós que o nosso alvo agora é beneficiar as vidas que estão ao nosso redor, começando da nossa família, porque o mesmo Paulo diz assim, que se alguém, ele despreza o seu familiar, é pior do que um incrédulo. Então, começando com este alvo de fraternidade, de uma casa em harmonia, nada de ficar de mal, nada de briga.
caminhar para essa paz, para ter um clima gostoso, se empenhar nessa direção. Tenham como alvo o amor fraternal. E toda vez, irmãos, que a Bíblia nos dá uma orientação, é uma questão lógica, mas não me custa nada falar para você. Toda vez que a Bíblia nos orienta, é porque isso não acontece naturalmente. É porque trata-se de algo que precisa colocar energia, precisa de uma intervenção nossa. Não vou complicar, eu acho que é autoexplicativo, né? Eu ia complicar com a questão da entalpia, das coisas se direcionarem para a desordem. Não vou complicar. Vou falar simples. Se você abandonar um carro lá na rua, a tendência desse carro não é dele melhorar, é dele se destruir. Vai ficar uma camada de pó, depois vai chover, depois vai serenar em cima do pó, aí vai começar a oxidação, aí vai passar o moleque, vai quebrar uma lanterna. Aí foi feito, o Rudolph Giuliani, o prefeito de Nova York, fez essa experiência naquele grande projeto de melhora de Nova York, passava por isso. Se você deixa uma coisa quebrada, as pessoas falam assim, isso aqui está aqui para quebrar. Quebrou aquela lanterna, deixa eu quebrar essa aqui para ver que barulho que faz. Tem uma tendência do que está ruim ficar pior. Por isso que nós não podemos abandonar as coisas. É um experimento social. Mas também é da física. Se não colocar energia, as coisas pioram. É uma lei da física, serve para tudo, né? Serve para uma horta de alface, se você não limpar lá, não tirar a erva daninha, serve para tudo. Serve para higiene pessoal, se você não tomar banho, tem que pôr energia para ficar melhor. Tudo, irmãos, precisa colocar energia para ficar melhor. Eu quero ser bem didático, quero falar que as crianças, quero falar de um jeito que as crianças entendam, que os irmãos mais maduros entendam. Tudo tem que pôr energia para ficar melhor. Nada acontece sozinho. Seu casamento não fica bom sozinho. Sua vida profissional não fica boa sozinha. Suas emoções não ficam boas sozinhas. Você tem que pôr energia, guardar os seus pensamentos. Tudo. E a sua vida com Deus, mas é com Deus, Deus é o Criador. Precisa pôr energia também. Porque Deus é a fonte inesgotável, mas você é esgotável, você é limitado. Se você não se conectar, se você não buscar, se você não crescer na graça e no conhecimento, espiritualmente você mingua também. Diminui, encolhe, atrofia. Toda vez que a Bíblia manda fazer alguma coisa, é porque ela não acontece sozinha. Tenha como alvo o amor fraternal. Sabe o que significa isso? Significa que eu e você temos que nos dedicar ao amor. Temos, como disse o místico da Idade Média, São João da Cruz, onde não tem amor, colocar amor para brotar amor. Dedicar-se ao amor fraternal é acordar de manhã e falar assim, o que eu vou fazer para minha esposa saber que eu a amo? Pode ser pegar um copo com água, pode ser levar uma bandeja com café, sei lá. Pode ser pegar o chinelo que ficou espalhado e colocar ali no pé da cama. É preciso você entender que amor na Bíblia, já que o nosso texto tem como foco amor, amor não é sentimento. Amor é ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não existe amor sem atitude, irmão, sem demonstração. Você sabe que o Pai ama você, né? Para com essa conversa que não vai colar. Você precisa ter demonstrações práticas, reais. Colocar energia para as coisas mudarem. Tem um foco de uma vida mais decente. Uma vida mais decente é uma vida que não entra em contradição, uma vida que não mente, uma vida que não está iludida. Ai, Jesus, pode falar línguas, gritar, falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, de nada vai valer. Dedique-se. Pense nessa noite.
como eu posso fazer para demonstrar amor para minha mãe? Como eu posso fazer para demonstrar amor para o meu irmão da igreja, que eu estou preocupado com ele? Como eu posso fazer para que este amor fraternal se expanda de uma maneira legítima, sem fingimento, com sinceridade, de todo o coração? E falar no sem fingimento me leva para o terceiro e último tópico da mensagem. Que esse chamado, para enquanto a gente não se beneficia da eternidade, a gente ir vivendo, e a gente ir vivendo de uma maneira bonita, a gente ir vivendo de uma maneira inquestionável, a gente ir vivendo de uma maneira que a gente se socorre, se ajuda, se escuta, que a gente celebra junto também, irmão. Às vezes para os crentes parece que é mais fácil estar com quem está estrupiado do que com quem está bem, né? Às vezes acontece isso, não sei se vocês já perceberam isso, né? Quando alguém está pior que a gente fica mais confortável. Quando alguém está melhor... Não! A Bíblia diz que é para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E a gente tem que estar junto também, para cantar, para bater palma, para celebrar. Rapaz, você passou no vestibular, passou de ano. Parabéns, que coisa boa, vamos aqui. Vamos festejar, vamos celebrar esse negócio. Viver, vibrar junto, irmãos, uma comunidade de fé, de gente que entende de que o Deus vivo e verdadeiro é visto em nossas relações. O Deus vivo e verdadeiro é visto na qualidade das nossas relações. Se você fica de mal, reveja isso. Se os problemas passam, reveja isso. Porque está atrapalhando. É a fala de Jesus em Mateus capítulo número 5. A fala de Jesus no Mateus capítulo 5, ela é sensacional. Você se lembra bem. Jesus diz assim, ó, se você está indo para a igreja, prestar o seu culto, estou passando para a nossa linguagem, ele falou templo, tá bom? Está indo prestar o seu culto, está levando lá o que você vai dar de presente para Deus, e você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, para a viagem, para tudo, deixa a sua oferta de lado, que Deus não quer oferta, fica tranquilo. Oferta é um privilégio que a gente tem, uma alegria da gente participar. O crente, irmãos, tem a alegria de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. É um presente para nós. Quando a gente tem uma conquista junto, nossa, que legal. Que legal. Quando eu ensino você, obrigado, Marco Antônio. Quando eu explico para você que Deus ama quem dá com alegria, e que a sua doação, o seu dízimo é um gesto espontâneo, que não é uma troca, não é uma barganha com Deus, que é dá que se Deus vai te abençoar. Não é isso, irmãos. Quem está fazendo isso é estelionatário. A reforma protestante foi justamente para romper com isso. Para romper, quando Totzel dizia assim, quando uma moeda na caixinha tilintar, uma alma vai se salvar. Não, o justo viverá pela fé. Então nós hoje contribuímos, ajudamos, montamos, porque temos essa alegria. E Deus, irmãos, Deus é bom, Deus é justo, Deus é generoso. E você sabe, eu estou explicando para você aqui, enfatizando no meio da mensagem, que a gente dá porque a gente recebeu primeiro, a gente não dá para fazer troca. Mas Deus é tão bom que Deus nos surpreende, e você vive isso também. Deixa eu contar para você uma que aconteceu comigo em dezembro. Eu fui visitar um irmão no Hospital 10 de Julho, e aí quando eu estava voltando, tem um desses estabelecimentos que vendem coisas para jardim, não tem? Sabe? Que vende coqueirinho, plantinha, pedrinha. Aí eu tive uma ideia, falei assim, que legal, vou fechar o ano, deixa eu colocar umas pedrinhas ali no canteiro da igreja, vai ser legal, né? Eu estava voltando do hospital e parei lá na loja de jardinagem. Aí comprei um item, comprei outro, me empolguei. Vai ser legal, joia. Aí, não tem nada a ver, não vou trazer a nota fiscal para o tesoureiro e pedir reembolso. Tem coisa que a gente pede reembolso, mas isso aqui é uma alegria minha.
A igreja está na campanha para comprar o som, não vou onerar a igreja em plantinha de jardim, não tem nada a ver, é uma contradição. Mas esse vai me dar alegria. E aí eu peguei e comprei aqueles itens, irmãos. Legal, foi joia, me deixou alegre. Não sei nem se foi para Deus ou se foi para mim. Talvez até foi para mim, para eu ficar feliz. Porque eu gosto das plantinhas, Miriam, não tem problema não. Ué, problema não. Mas o que foi mais legal que eu quero contar para você é que a conta, pequenininha, irmão, valor simbólico, bobagem, dinheiro de lanche. Não é a questão numérica, eu quero falar para você do princípio, que foi muito legal. Porque quando eu fechei o porta-mala com saco de terra, tal, e as coisas, as pedras, aí eu sentei no carro, a hora que eu fui ligar o carro, aí uma pessoa de São Paulo me ligou e falou assim, depositei para você um dinheiro na sua conta, seu presente de Natal, tá? Lá de São Paulo. E o valor era exatamente o dobro do que eu tinha gasto na loja. Não é legal? Então, assim, não estou fazendo doutrina, não estou te manipulando de jeito nenhum, não estou te induzindo. Estou falando para você algo que não é uma doutrina, mas é um acontecimento. Eu achei que foi muito legal, porque eu fiz uma coisa para a casa de Deus e ganhei o dobro. Você vai fazer e vai ganhar o dobro? Não sei. Pode ganhar, pode não ganhar. Acho que nem vai ganhar. Se você fizer querendo ganhar, só de bronca não vai ganhar. Mas para você saber que é assim, nenhum de nós vai ser mais generoso do que Deus. Entendeu? É isso. Então, dentro disso, Jesus fala, você está indo? Tá, vou levar o meu presente, vou levar a minha oferta. Aí Jesus falou assim, se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, volta e se acerta com ele. Depois você vem e presta o seu culto. Para Jesus, o mais importante são os relacionamentos, irmãos. Para Jesus, o mais importante é que entre nós reine o amor fraternal não fingido. Para Jesus, o mais importante é que seja visto nas nossas relações a mesma relação que o Pai tem com o Filho na eternidade. E assim, essa relação, ela tem um caráter crescente. Porque se você olhar o texto, você vai observar que num primeiro momento de nós é removida esta camada de pecado. E aí a gente nasce de novo em Cristo Jesus. O próximo passo é, limpo por Jesus, experimentar relações fraternas. Olhar as pessoas não como inimigo, não como adversário, vai puxar, o que ele está querendo em troca. Não, olhar a pessoa como, poxa, que gostoso a gente estar aqui louvando a Deus junto. Relações de troca, de quem tem a noção que vai viver a eternidade junto. E por causa disso, então, eu não preciso fingir, eu posso ser eu mesmo. Inclusive nas minhas dores, dizer quando as coisas estão ruins. Inclusive nas minhas alegrias, poder falar quando as coisas estão boas, sem precisar colocar um galho de arruda atrás da orelha, né? Entendeu? Por isso que os crentes não andam com galho de arruda atrás da orelha. Não tenho medo de você, você não tem medo do seu irmão. É crescente. E a última fala que o apóstolo traz é para que essa relação ela cresça em intensidade, de tal forma que nós possamos amar-nos uns aos outros ardentemente. Um amor que vibra, um amor que chora, um amor que ri, um amor que expressa a qualidade de vida que o próprio Deus nos deu. O meu chamado para você, neste ano, que o nosso tema do ano é cuide bem do seu jardim, quero chamar você a cuidar da comunhão. Começar a comunhão dentro de casa. Relações mais saudáveis dentro de casa. Quero chamar você a cuidar da comunhão, e você sabe, eu não preciso entrar em detalhes, você sabe que tem eventos cívicos, eventos políticos, nacionais, que arranharam a comunhão em todas as igrejas. Precisamos, irmãos, de pacificação, precisamos contornar isso urgentemente, para que Deus possa agir, para que o nome dele possa ser glorificado. Não existe nada que é maior do que a nossa comunhão, nem nosso time de futebol, nem nossa ideologia política, nem nossas escolhas de qualquer natureza, nada, nada. Cuida,
Cuida da sua comunhão, porque uma vida em harmonia é uma vida onde a bênção de Deus se manifesta. Uma vida em harmonia e comunhão enfrenta os desafios da vida. Uma vida em harmonia e comunhão fica pronta para enfrentar a morte. Uma vida em harmonia e comunhão agrada a Deus e faz com que o nosso louvor seja recebido. Uma vida em comunhão é uma vida que coloca pessoas na rota de crescimento. Você pode crescer. Cuide, tenha cuidado dos seus relacionamentos, porque através deles a sua relação com Deus vai se intensificar. Amém? Por bondade, abaixe a sua cabeça.